torna ao assunto de destaque também, todas as atenções voltadas para o Rio de Janeiro. Passou de 100 o número de mortos após os temporais em Petrópolis, no Rio, e o governo do estado considera esta a pior chuva na região desde 1932. E para saber como essa tragédia poderia ter sido evitada, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o professor Paulo Artacho, professor titular do Instituto de Física da USP e vice-presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu já começo perguntando para o senhor o seguinte: houve um alerta feito na última segunda-feira de que choveria muito e de que essas regiões correriam risco. E não é a primeira vez que o Rio de Janeiro sofre com uma tragédia como essa. Era possível evitar essa tragédia? Por que as autoridades em casos como esse não agem, professor? Obrigado. Bom, basicamente sim, essas tragédias são evitáveis, né? O Rio de Janeiro é coberto por 3 radares meteorológicos que podem prever com razoável precisão a quantidade de chuva e a intensidade e quando essa chuva vai cair. A questão não é técnica ou científica, mas a questão é nós termos governos a nível municipal, estadual e federal que realmente se preocupe com a população como um todo. Haviam recursos disponíveis para fazer prevenção de tragédias como esta e esses recursos não foram utilizados pela Prefeitura de Petrópolis. Quer dizer, você tem uma situação muito anacrônica onde, basicamente, não é falta de recursos ou falta de conhecimento técnico, mas, na verdade, falta de interesse político de minorar o sofrimento da parcela menos favorável da população brasileira. Ô, professor, e quais recursos deveriam ter sido utilizados para evitar essa tragédia, esse número absurdo de mortes? Bom, isso hoje, o Brasil detém conhecimentos do ponto de vista de escorregamento, de encostas, do ponto de vista geológicos, que são muito, muito bem desenvolvidos. Quer dizer, não é uma questão científica. Você precisa investir, bom, primeiramente, não permitir populações que possam habitar áreas de riscos iminentes, né? Agora, se você reflorestar essas encostas, trabalhando na prevenção desses escorregamentos, isto funciona, isso já foi aplicado em várias regiões, inclusive do Brasil, mas é fundamental que haja interesse do poder público em ajudar a população menos favorecida no nosso país. Professor, na avaliação do senhor, desde a tragédia na região serrana em 2011, alguma coisa foi feita? Mudou alguma coisa? Porque a gente sabe, não só o Rio, mas também outros estados sofrem muito. São Paulo recentemente sofreu, tivemos no início desse ano as tragédias no Nordeste. E o senhor acha que houve alguma evolução no Brasil nos últimos anos, na última década pelo menos? Olha, infelizmente não houve uma evolução significativa. Quer dizer, os eventos climáticos extremos intensificados pela mudança do clima que estamos observando vão trazer prejuízos socioeconômicos enormes para o Brasil e já estão trazendo atualmente, como nós observamos pelas enchentes que tivemos na Bahia, em Minas Gerais, pelas secas no Brasil Central e no Rio Grande do Sul, pelos escorregamentos que ocorreram em Taboão da Serra, aqui em São Paulo, e agora em Petrópolis. Quer dizer, falta ao país a implementação de um plano de adaptação às mudanças climáticas. Elas já estão aqui intensificando estes eventos e isto certamente só vai intensificar ao longo das próximas décadas. Então, o país tem que se preparar para um clima menos amistoso do que a gente tinha antes, por causa do desmatamento da Amazônia e da queima de combustíveis fósseis que está mudando o clima global do nosso planeta. Ok, professor, olha, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, professor Paulo Artacho. A gente agradece mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan. Bom trabalho para o senhor.